Bom dia, turma, né? Pelo menos a minha parte. Então, fica tranquilo, gente. A gente agora vai falar de algumas definições, tá? Que a gente vai tratar no reino vegetal. E é importante que vocês saibam as que eu der mais enfoque durante o vídeo, porque a gente vai falar delas o tempo inteiro. São processos, tá? Que vão acontecer e sempre que eu precisar falar de alguma coisa, muitas vezes eu vou recorrer a falar desses processos. Então eu preciso que vocês entendam a definição desses processos e como eles acontecem, tá? Essa aula de polinização, super tranquila. Daqui a pouco a gente vai ter a aula de frutos, tá? Que vai ser super tranquila também. Então é uma aulinha leve mesmo, bem pós-prova, podem ficar tranquilos, assistam tomando café, tudo mais. Tá bom? Bora lá. Polinização, já enchi o saco de vocês falando, né, da diferença entre polinização e dispersão de sementes. Então, vamos retomar essa definição, tá? Polinização, o que vai ser isso? A transferência dos grãos de pólen das anteras até o estigma de uma flor. Então, aqui no GIF a gente vê a abelha pega o grão de pólen lá nas anteras e traz aqui para o estigma, que é a parte feminina. Tudo bem? É simples, é isso que vocês precisam saber, mas vocês precisam saber para a vida toda de vocês, tá? O que acontece, pessoal? Essa polinização vai ser importante por quê? Quando a gente está falando de pólen, a gente está falando do gametófito masculino imaturo, tá? Então, é a estrutura que vai ser responsável por produzir os gametas. Esses gametas vão começar a ser produzidos assim que o pólen chega aqui no estigma, tá? Que a gente vai ter a formação do tubo polínico e a condução desses gametas até a osfera e aos núcleos polares. Tudo bem? O que pode acontecer, pessoal? A gente pode ter dois tipos principais de polinização. E é extremamente importante, porque sem a polinização não vai acontecer fecundação, tá? Se não chega o grão de pólen, não tem formação de tubo polínico, não vai ter fecundação. Se não tiver fecundação, a gente não vai ter semente. Tudo bem? A gente não vai ter um embrião, consequentemente a gente não vai ter formação da semente, tá? Então, polinização é a atividade mais importante que a gente precisa ter consciência sobre os vegetais, tá? Porque é o que produz os nossos alimentos, tudo bem? A gente precisa ter a polinização para produzir os alimentos que a gente tem, plantações de arroz, milho, trigo, tudo isso vai ser dependente de polinização. E a gente não consegue fazer esse processo manualmente. A gente consegue, mas não é. A gente não dá conta se a gente for pensar nas grandes plantações que a gente tem, de soja, enfim, de várias coisas. Não consegue fazer manualmente. Então a gente depende das estruturas da planta e das suas relações com outros seres vivos ou com o ambiente que torna capaz de se realizar esse processo. Tudo bem? Então, a polinização, pessoal, a gente vai ter dois tipos principais, tá? A que a gente vai chamar de alogamia, que vai ser a polinização cruzada, que é o que está representado aqui no desenho, tá? Então, vai ser o pólen de uma flor sendo carregado até o estigma de outra flor, tá? Então, é cruzada por causa disso. Por que é interessante, pessoal? Porque as flores vão produzir gametas diversos, né? Vai ter maior variabilidade genética. Geralmente, mas tem árvores que têm muitas flores. A gente pode falar que quando a flor que está na árvore poliniza, né, tem a polinização de outra flor que está na mesma árvore, é uma alogamia? Sim, a gente pode falar, tá? Claro que
se a gente for pensar do ponto de vista genético, é muito interessante que aconteça a polinização entre flores de árvores diferentes, de plantas diferentes, tá? Mas o importante é que aconteça entre flores diferentes, tá? Isso já favorece a variabilidade genética, tá? Principalmente se forem flores de outros indivíduos. E a gente pode ter a autopolinização, também conhecida como autogamia, que é o quê? Quando o pólen de uma flor chega, é transferido até o estigma dessa mesma flor. Então é a mesma flor sofrendo o processo de polinização. Qual que é o problema? Tem menor variabilidade genética, tá? Porque é a mesma estrutura reprodutiva produzindo seus gametas, tá? Então acaba, lógico, que gerando uma menor variabilidade. Geralmente essa autogamia, essa autopolinização, ela é evitada, tá? E a seleção natural acabou selecionando mesmo alguns mecanismos que favoreceram o que se evitasse esse processo, tá? Por exemplo, muitas flores a gente vai ver que o estigma e as anteras estão presentes em diferentes alturas, quando a gente pensa numa flor bissexuada, que tem as duas estruturas reprodutivas, tá? Então, muitas vezes, os estigmas são mais altos do que as anteras, tá? Por quê? É mais difícil o pólen sair de baixo e chegar lá no estigma lá em cima, na mesma flor, tá? Isso acaba dificultando esse processo de autopolinização. Também pode ter barreiras físicas, tá? A autoincompatibilidade, às vezes o grão de pólen, ele não consegue formar o tubo polínico quando ele chega no estigma da mesma flor em que ele foi produzido, tá? Tem vários mecanismos genéticos e fisiológicos que compreendem essa autoincompatibilidade. E também a gente pode ter um amadurecimento das estruturas reprodutivas em momentos diferentes. Então, em algumas plantas, as anteras produzem o grão de pólen, tá? Enquanto o seu ovário ainda não está amadurecido. Então, se cair grão de pólen aqui no estigma, não corre o risco de acontecer a formação do tubo polínico, tá? Porque o ovário não está amadurecido. Tudo bem? Então, tem essas possibilidades. Quando a gente pensa, né, nas angiospermas, a gente percebe que a maioria das plantas com flores depende de animais para polinização, tá? E justamente essas flores, elas acabam favorecendo a atração desses animais. Elas são atrativas. Lembra que na semana passada eu brinquei com vocês, de vocês admirarem a flor? E realmente, para nós, elas geram admiração pela beleza, pela cor, pelo cheiro. Para os animais também, tá? Não estou falando no conceito de beleza, mas estou falando pelo cheiro, por fornecer alimentos, por exemplo. Então, são estruturas, na maioria das vezes, muito atrativas, tá? Para diferentes grupos de animais. E o que estabelece essa atração, né? Justamente os recursos florais que estão disponíveis para os animais, tá? Aqui eu vou focar nos animais por enquanto, tudo bem? Quais são esses recursos florais, pessoal? A gente tem os atrativos florais primário, né? O que dá o que primeiro chama a atenção dos animais. Então são os atrativos florais primários. São aqueles que satisfazem a demanda fisiológica dos visitantes por alimento. Então, é o alimento que aquela flor fornece. Na maioria das vezes, isso está compreendido entre o pólen e o néctar, tá? Então, o pólen, os microgametófitos, sim, os animais podem se alimentar dele, tá? E o néctar, que é a solução açucarada. Mas, Elisa, se os animais comem o pólen, isso não pode ser negativo para a flor? O que acontece, pessoal? Esse pólen é produzido em grandes quantidades, tá? Então, mesmo que o animal consiga comer bastante, fica enroscado um pouco, por exemplo, nos pelos da abelha, tá? Por exemplo, pode ficar enroscado um pouco de pólen.
E conforme esses animais vão visitando outras flores, eles vão carregando e transferindo esses grãos de pólen, tá? Então, se está presente, se está acontecendo, se os animais continuam se alimentando de néctar, é sinal que está dando certo. Tá aí, tá? Existe. Tudo bem? E os atrativos florais secundários são a emissão de sinais não tão relacionados com comida, tá? Ou até mesmo pode estar relacionado com comida, mas não é por causa só deles que os animais vão visitar, tudo bem? Então, é a presença de perfume, é a presença de cor. São atrativos que as flores têm que ajudam a emitir sinais para que os animais localizem essas flores, tá? Então a gente vai ter várias possibilidades, tudo bem, pessoal? A gente pode ver beija-flores, o morcego aqui, ó, com a língua dele, ele tá o quê? Lambendo o néctar produzido aqui dentro da flor, tá? Então tem essas possibilidades. A abelha, ela vai se alimentar de néctar, vai coletar o néctar, ela vai coletar o pólen também e vai levar, vai se alimentar enquanto ela visita, né, a flor e leva também para a colmeia para lá produzir o pólen, da geleia real e a própolis. E olha que legal, pessoal. Isso aqui é interessante porque foi uma das maiores descobertas científicas que o Brasil fez nos últimos meses, tá? Quando a gente pensa na ecologia. Em 1992, uma pesquisadora da Unesp de Rio Claro, se não me engano, ela começou a trabalhar com uma flor que ela dava no solo, era uma flor que dava bem no solo, assim, e que parece um cogumelo, tá? Aqui tem uma foto dela para vocês verem, tá? Parece cogumelo, mas não é, tá? Na verdade, são inflorescências, conjunto de várias pequenas flores aqui, tá? É uma planta. E ela queria saber, e ela percebeu, na verdade, que essa planta produzia bastante quantidade de néctar durante o período da noite, tá? Só que ela não conseguia entender quem polinizava essa, essa flor, tá? Ela não conseguia ver isso. Aí passou um tempo, ela viu um gambá, um dia cheio, com o focinho cheio de pólen. Ela acreditou que fosse dessa flor, mas ela não conseguiu filmar, porque em 1992 não tinha tantos recursos tecnológicos quanto a gente tem agora. Aí o que aconteceu, pessoal? Ano passado, acho que ano passado, ano retrasado, um professor lá da Unesp de Botucatu, ele foi para campo com alunos da graduação, do quarto ano da faculdade. E eles colocaram câmeras de visão noturna, tá, que a faculdade disponibiliza e o professor também tem, para fazer um trabalho de campo, numa viagem de campo, numa excursão que eles fizeram. E aí os alunos conseguiram flagrar e comprovar a teoria daquela professora de 30 anos atrás, de que o gambá ele ia e ele mexia nas inflorescências e se alimentava do néctar delas. Enquanto ele se alimentava desse néctar, ele se enchia com o pólen, que era produzido nas anteras, e ia visitando de flor em flor e fazendo a polinização, tá? É lógico que, na maioria das vezes na natureza, a gente não vai ver só uma espécie de animal atuando na polinização de uma espécie de planta, tá? Essa relação estreita é muito rara. Na maioria das vezes, a gente vê várias espécies atuando. No caso dessa espécie de flor aqui, o gambá é o polinizador principal, porque ele ajuda a abrir a inflorescência e tudo mais. Mas ela também é polinizada depois de manhã por beija-flores, tá? Então é uma descoberta muito importante, porque conseguiu comprovar que realmente esse gambá faz essa polinização, tá? Foi um trabalho que foi divulgado em todas as grandes revistas científicas. A BBC também estava querendo ir lá para Botucatu para fazer um documentário com esse professor para mostrar esse gambá e tudo mais. Foi um trabalho bem importante.
Eu vou enfatizar ele bastante para vocês, por quê? Porque além de ser um trabalho muito bonito, produzido por brasileiros, tá? Mostrando que a ciência nas universidades é extremamente necessária, a chance de cair no vestibular é muito grande, tá? Porque foi uma descoberta muito importante. Então, prestem atenção. Eu vou mandar o texto que está no link para vocês. Tem um vídeo também que a FAPESP fez, explicando direitinho como que acontece esse processo. Tudo bem? Mas olha que bonitinho, gente, é muito bonitinho. Bom, vamos lá. Por que que os animais, então, eles vão se alimentar de pólen, tá? O pólen, pessoal, é a principal fonte de proteína para vários animais, tá? Ele tem muita quantidade de proteína, tá? E o néctar tem grande quantidade de açúcar, tá? Esse néctar, pessoal, então, o néctar, por exemplo, para as abelhas, ele que é utilizado na fabricação de mel, tá? É grande quantidade de néctar que é utilizado na fabricação de mel. É, O néctar, ele geralmente é produzido nos nectários, tá? Esses nectários, eles podem se encontrar na base da flor, na parte interna da flor, bem na base, tá? O que favorece o quê? O maior contato do animal com as anteras. Ou ele pode se encontrar em outras regiões que não são na flor, tá? Pode ser, por exemplo, nos galhos ou perto das folhas, tá? É o que a gente chama de nectário extrafloral. Bom, qual que vai ser a vantagem, então, dessa troca de serviços entre as plantas e os animais, né? Para os animais, eles vão ter alimento disponível. Para as plantas, elas vão ter o serviço da polinização, tá? Na maioria das vezes, todo mundo sai ganhando. Na maioria das vezes. Por quê? Porque em alguns casos, alguns animais tiveram comportamentos selecionados que favoreceram com que eles roubassem o néctar da flor sem ajudar no processo de polinização. Então, por exemplo, muitas vezes eles pegam e furam a base da flor, ou sequestram o néctar, né? Bebem o néctar, mas não entram em contato com o pólen, não fazem a polinização, tá? É bem legal. Era uma coisa que eu queria mostrar mais pessoalmente para vocês durante as aulas, né, presenciais, mas a gente vai mostrando por aqui mesmo. Bom, o que que agora eu vou discutir com vocês, né? Vou apresentar para vocês os tipos de polinização que a gente tem, tá? São vários tipos. É, Não quero tanto que vocês decorem e saibam todas as características, porque elas vão se tornar visível para vocês, faz sentido essas características, tá? E os nomes também vão fazer sentido. Por exemplo, a melitofilia é a polinização realizada por abelhas, tá? O nome já dá uma indicação, tá? Qual que vai ser a característica da planta para que aconteça, né? Que favorece com que aconteça essa polinização? Essas plantas vão apresentar flores com coloração viva, tá? Geralmente vai ser uma coloração amarela ou azul, mas não só, tá? A abertura dessas plantas, dessas flores, vai ser durante o dia, tá? Tem plantas que têm flores que se fecham, favorecendo com que protejam suas estruturas em determinados momentos do dia ou da noite, tá? E essas plantas vão ter o comportamento fisiológico de abrir essas flores de acordo com o período de tempo de cada espécie, tá? Então, as plantas visitadas pelas abelhas vão ter abertura durante o dia, abertura diurna, a antese que a gente chama, tá? Antese é a abertura. Faz sentido, né? Quando vocês vão ver uma abelha voando durante o dia, tá? A temperatura está mais quente, é um período de ação mesmo desses animais. Também a gente vai ver a presença de néctar em pequenas quantidades, tá? E com grande concentração de açúcar, tá? Porque a abelha ela não vai conseguir beber grandes quantidades, então
acaba que esse néctar ele acaba sendo produzido também em pequena quantidade com grande concentração de açúcar, tá? Até bastante rico em açúcar, fornece bastante energia. As flores vão ter odores agradáveis, suaves, tá? Não tão fortes, e vão ter superfícies adequadas para o pouso, tá? Pétalas firmes que ajudam, né, com que a abelha pode pousar e explorar bastante as estruturas dessa flor, tá? E aqui a gente pode ver o pólen, ela explora tanto, 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 que o pólen acaba ficando grudado em todos os pelos do corpo desse animal. Outro tipo de polinização que a gente vai ver também é a polinização realizada por aves, que a gente chama de ornitofilia, tá? Qual a ave representante? O beija-flor, tá? É o que a gente mais vê. Então, como que vão ser as flores? Geralmente essas flores vão ser robustas, então elas são fortes, né? O beija-flor é um animal pesado, então caso entre em contato, essas flores acabam sendo mais fortes, suportando o peso desse beija-flor, que vão se abrir diariamente, então a gente vai ver a atividade do beija-flor durante o dia. Vão ter colorações fortes, como vermelho, amarelo, laranja, azul ou lilás. Geralmente elas são tubulares, tá? E aí nós vemos a associação entre o tamanho dos bicos dos beija-flores e as flores das quais eles se alimentam, né? Que não vão ter perfume, né? O olfato, né? Vocês devem ter visto com a Paulinha, o olfato não é um sistema sensorial tão desenvolvido na maioria das aves, né? E com grande quantidade de néctar, tá? E o néctar pouco concentrado, não tem grande quantidade de açúcar, mas tem grande quantidade de néctar, ele é meio diluído, tá? Então os beija-flores ficam um tempo visitando, tomam bastante esse néctar e acabam indo de flor em flor. Outra polinização é como são as flores que são exploradas pelos morcegos, pessoal. Geralmente são flores bem grandes, tá? Flores grandes, solitárias, a gente não vê inflorescência, a gente vê flores únicas, resistentes e bem expostas na planta. Tá? Geralmente elas se abrem durante o período noturno. A coloração é pouco chamativa, geralmente branca, creme, que favorece sua visão, né? Embora os morcegos vejam muito pouco, muito mal, né? Favorece um pouco o achado dessas flores. O néctar abundante, as anteras são grandes ou numerosas, tá? Então produzem uma grande quantidade de pólen. Quando o morcego visita, ele acaba entrando em contato, ó, vocês estão vendo aqui? Enfiou a cabeça aqui na planta, mas o corpo dele está em contato com as anteras. Aí o que acontece? Se esfrega todo aqui no pólen, tá? E elas têm um odor muito forte, tá? Isso ajuda também na localização pelos morcegos. Temos também polinização por borboletas, que a gente chama de psicofilia. As flores geralmente elas são eretas, delicadas, leves, com coloração variando do amarelo até o roxo, rosa, abertura diurna, um odor suave, agradável, geralmente fresco, e o néctar escondido em tubos estreitos. Acaba favorecendo com que a abelha explore bastante essa flor para conseguir se alimentar, tá? E acaba também favorecendo desse jeito o contato desse animal com o pólen. Temos também o processo de polinização realizado por esfingídeos e mariposas, que é aquele clássico do Darwin na ilha de Madagascar, tá? Então, são flores brancas ou levemente coloridas, tá? Tubulares, favorecendo o aparelho bucal desses indivíduos que vão chegar e vão conseguir entrar em contato com o néctar lá embaixo desses tubos. Antese noturna ou crepuscular,
relacionada com o hábito comportamental desses animais, os quais a gente vê mais à noite mesmo. Um odor forte, adocicado e com néctar abundante e profundamente escondido. Então acaba que os animais eles precisam entrar em contato, né? Eles têm já uma língua, eles vão ter um aparelho bucal grande, longo, né? E acaba favorecendo também eles entrando em contato lá com o néctar. Temos também a polinização realizada por moscas, que a gente conhece como miofilia. Mio vem de carne, músculo, tá? Então já dá para imaginar como que são essas flores, né? Elas vão ter uma aparência carnosa, tá? Elas vão parecer mesmo pedaços de carne pendurados numa planta, muitas vezes. E elas vão ter um odor, um cheiro muito forte, muito parecido com material em decomposição. Isso acaba atraindo as moscas. Às vezes as moscas nem conseguem se alimentar de néctar dessas plantas, nem nada, tá? Mas só da mosca ir visitar essas flores atraídas pelo cheiro, elas já podem entrar em contato com o pólen e fazer o processo de polinização. Temos também a polinização feita por besouros, tá? As flores geralmente têm a tese noturna ou no final da tarde. Não tem uma coloração específica, podem ser verdes ou esbranquiçadas. E temos também a polinização feita pelo vento, tá? Então a gente vê flores que não apresentam coloração e estruturas atrativas, tá? Não teve um processo de seleção que favorecesse o desenvolvimento dessas estruturas. Apresentar estruturas coloridas, tá? Com grande riqueza de néctar. Isso gasta muita energia, pessoal, muita energia mesmo. É custoso para a planta produzir os pigmentos que vão dar cores diferentes para as pétalas, para produzir o néctar, tá? Então, essas plantas que fazem a polinização pelo vento, elas foram selecionadas e acabaram apresentando, né, a ausência, na verdade, não apresentando a coloração ou estruturas atrativas para animais, tá? É lógico que elas podem ser exploradas também, tá? Mas não é tão marcante nessas flores. Geralmente as cores dessas flores são meio verdes ou esbranquiçadas, tá? Que é aquilo que a gente vê nas gramíneas, né? Naqueles campos naqueles gramíneas. A gente não vê muitas pétalas ou sépalas, tá? Geralmente é ausente ou muito reduzido. O que a gente mais vai ver são as estruturas reprodutivas, tá? Principalmente as anteras, tá? Os estames, na verdade, tá? Os estames vão ser muito grandes, tá? As anteras vão produzir grande quantidade de pólen, então as estruturas masculinas vão ser bem grandes, tá? E as estruturas femininas também vão ser bem grandes, tá? Os estigmas vão ser bem longos, expostos, favorecendo com que todo o pólen que seja liberado pelo vento em grande quantidade chegue de alguma maneira, né, com esse vento, aleatoriamente a alguma planta, tá? Isso acaba favorecendo. Belezinha, pessoal? Tranquila essa aula, né? Agora vamos lá para a aula de frutos.